Gravando. Opa, boa tarde, Alexandre Boa Klein. tarde, É um beleza, prazer, Estevam? é um prazer te ter aqui. E aí hoje a Uhum. gente vai conversar sobre, bater um papo, conversar aqui sobre, conversa descontraída, sobre futebol. O Alexandre ele é um grande conhecedor aí do futebol, das histórias, das tradições. Tá com a camisa aí do Uruguai, inclusive. Sim, as camisas celeste. É isso aí. É, O futebol no Brasil começou a ser introduzido logo após a proclamação da República. Eu não sei dizer qual foi o primeiro time de futebol brasileiro, mas o- muitos times brasileiros deixaram de existir por conta do amadorismo que se passou por outro processo que levou ao profissionalismo do futebol. Muitos Aham. jogadores, muitos jogadores do Brasil eram contra o amadorismo. Um, um desses jogadores era o Arthur Friedenreich. Ele jogou em vários times. Alemão? Ele é de origem alemão. O pai dele é alemão e a mãe é uma negra lavadeira, dona de casa, Entendi. de condição humilde mesmo. Ele era de onde? Ele era de São Paulo Ah, legal. e diz a lenda que ele fez mais gols que o Pelé. Que isso? Não Mas sabia disso. não há nada mas não há nada que comprove Até isso. porque na época Porque, era tudo porque amador, né? é, assim, não é oficializado a Aham. quantidade de gols que ele fez. Pô, mas se for E assim é foda também. Aí eu também fiz mais gol que o Pelé, ué, na época de escola, quando eu batia pelada lá. sim, você tem razão, né? E eu não sei como é que era a, como é que, como é que ele era em campo, como é que eram os dribles dele e tudo mais. Eu sei que ele jogou uma partida no Galo, uma partida só. No Galo? É, O Galo foi fundado em 1908, né? é, isso foi no. Ele jogou no início dos anos 30, da década de 1930. Ah, ele é dessa época, eu achei que era mais antigo. Ele começou no final da década de 1910, início da década de 20, e Entendi. terminou até 35. O último time que ele jogou foi o Flamengo, em 1935. Ah, legal. Inclusive, inclusive ele era flamenguista. Entendi. Cara, essa é a questão da profissionalização do futebol no Brasil é uma coisa interessante. Minha mãe conta que meu avô, o pai dela, né, chegou a jogar Uhum. nos times lá do Rio. Não sei se no Bangu, no Olaria, eu acho. E até no Vasco, minha mãe comenta. É porque na época era bem amador, né? Tipo assim, as pessoas não viviam de futebol. Então, dos anos 40, assim que eu digo, né? Então, às vezes o cara era jogador, tinha outra profissão, né? Fazia alguma coisa e era jogador também, né? Tipo, sei lá, o cara era advogado, era Sim, padeiro. era muito comum. Até os times da Zona Sul, Flamengo, Fluminense, Botafogo, os jogadores eles tinham outras profissões, eram estudantes, ou Não era, eram playboys lá do Rio de Janeiro daquela época. não era profissionalizado, né? É, e o Vasco, é, ele, ele começou das séries mais baixas do Campeonato Carioca, eu acho que ou Série C ou Série D, e foi avançando até chegar na Série A em 1923 e ganhar o Campeonato Brasileiro. Ah, E foi o primeiro, o Campeonato Carioca, desculpa. E, e foi uma grande conquista, porque a maior parte dos jogadores daquele time eram compostos por negros, operários, comerciantes, coisa que os times da Zona Sul não aceitavam. entendi.
É, o, o Bangu também teve um grande papel na questão do negro no futebol brasileiro, mas ele não ganhou tanto reconhecimento quanto o Vasco. Aham. O Bangu teve o reconhecimento do negro, né? Você diz. É, Ah, sim. entendi. Tanto que o Jorge Amado torcia para o Bangu, lá no Rio de Janeiro. Ah, posso porque ele era comunista, né? Imagino. É, ele torcia para um time lá da Bahia chamado Ipiranga, Aham. que era um time da classe operária de Salvador. Teve até um grande jogador chamado Totó, que eu acho que é o maior ídolo do Ipiranga, e foi um dos primeiros times brasileiros a ter um presidente negro. Isso na década de 20, 30, Bangu, coisa né? que não era muito comum. Bangu, né? O Bangu no Rio. O, o, na Bahia era Ipiranga. Ah, o Ipiranga que teve presidente negro. É. O Ah, Bangu entendi. já não sei se teve. O Bangu já não sei se teve presidente negro naquela época. Entendi. Interessante isso. É, Uhum. Eu só, eu só acho complicado é, a questão é, de valorizar os times de cada estado brasileiro, porque quem manda no futebol é quem tem dinheiro. E você vê Bahia e Vitória, são times que representam a Bahia, tem torcedores, lotam estádio, mas é difícil ganhar um grande título com esses times. nacional, né? Assim que Você eu falo, diz. nacional e internacional. É, Esses times são mais para campeonatos regionais, estaduais. apesar de que o Bahia deu uma melhorada legal, né? Depois que virou SAF nos últimos anos. É. Tá na mão dos árabes, né? O É, Bahia, né? é o Grupo City, né? Que é o mesmo dono do Manchester City, lá Uhum. lá da Inglaterra. E não tá tão mal assim no Campeonato Brasileiro, não, né? Não, acho que não. Deixa eu ver, até conferir. Como é que tá o Coloca aí tabela Brasileirão Série A. classificação, né? Deixa eu ver a classificação aqui. Como é que o Bahia tá? É, ano passado, tá em sétimo, né? Mas ano passado, eu lembro que ele tava ali no último Campeonato Brasileiro. Tava lá Uhum. em cima brigando pela Libertadores e tal. Vaga na Libertadores. Tava bem. Fortaleza também tava bem. Agora tá pra cair, né? É, Fortaleza. o Fortaleza. O Vitória tá na Série A, não tô um pouco desligado. Vitória tá, mas tá pra cair também, se não me engano. O Santos que tá batalhando pra não cair. Também, é. Então, não vai ser feio cair com o Neymar ali, né? Mas enfim. É, ué. Ah, mas o Neymar é um jogador que eu não sei, a impressão que eu tenho é que Você ele é como uma Santista, pessoa. Oi? quero ouvir sua opinião como Santista, então, sobre o Neymar. Fala aí. O que eu acho do Neymar é que ele é muito jogador estrelinha. Ele quer aparecer e quer se mostrar que é melhor que todo mundo. E quando ele não quer, ele faz de tudo para não jogar. Aham. Vive no departamento médico e por aí vai. E o Santos é, é um time que precisa de uma nova administração, uma, um novo tipo de presidente, algum presidente com uma visão muito ampla para o time. Porque o que pode acontecer com o Santos é o que está acontecendo com o Vasco da Gama hoje em dia. Tem anos que eu não vejo o Vasco sendo um time que se destaca em alguma coisa. Está muito ruim. Precisa, esses times precisam reestruturar. Eu não sei nem se, talvez até o salário está sendo, o pagamento dos jogadores está sendo atrasado. Sim, sim. É complicado.
E o O pior para o Vasco tá, Santos, o Vasco tá mal tem uns 15 anos, assim, não consegue sair da fossa, né? É uma pena, né? O time tão com tanta história, time tão grande com tanta história, assim. aham. É, E é o complicado. Santos, e o Santos tem o pior porque é um time que é do litoral de São Paulo, não é da capital. Sim. Isso pode piorar a situação do time. Por quê? Porque, como a maior parte dos torcedores do estado de São Paulo se concentram na capital, muita gente vai querer torcer para os três da capital, não para o Santos, no Qual que é o nome? litoral. Aham. E, e o meu medo é dele apequenar, se tornar um time pequeno. Daqui a 10 minutos eu. Desculpa aqui, que minha mãe. Sim, sim. Não, mas não acho, não. O Santos tem muita história. É o clube do Pelé. E assim, mesmo em São Paulo, eu entendo o que você falou. Mas mesmo na capital, eu acho que tem um pessoal que torce pro Santos, né? Tem um pessoal santista também. O próprio Mano Brown, né? Santista, por exemplo. Mano Brown, Emicida, Então. o, o Supla, Suplicy, é, Não, tem uns paulistanos santistas também. Mas é claro, né? A torcida do Santos com certeza é menor do que dos outros três clubes grandes, né? Paulistas. Mas. ficou muito tempo sem ganhar títulos. Ficou, mas assim, o último grande título do Santos acho que foi 2013, a Libertadores com o Neymar, né? Se não me engano, não é? A Libertadores foi 2011. 2011, né? É isso aí. Confundi, então. Paulo Henrique Ganso, não sei se você Isso, lembra dele. Neymar, Paulo, PH, Ganso, é isso. A 2013 foi o Aruoca, Galo, porra, tô confundindo. 2013 foi o Galo. Mas, 2020, 2021, se não me engano, 2020, Santos chegou à final da Libertadores também, pô, contra o Palmeiras? Acho que foi. foi Palmeiras. O Então, Palmeiras ganhou em cima do Santos. então, o Santos chegou à final. Lembrei de outro também, o Chorão. Mas o Chorão é de Santos mesmo, né? Que se não me engano. Ele é da Baixada ali. Ele é da Baixada? Eu Não acho que sabia, não. sim. Ele é de Santos, eu acho. É um Skatista time e que tal. Estilo praiano. O Santos e o Corinthians são times que estiveram muito envolvidos com a periferia de São Paulo, com Santos? rap. É o Santos também. O Eu Corinthians eu incluo o sabia. Santos, O Santos não sabia, não. você vê o Mano Brown, o Emicida. O outro funkeiro lá, aquele que morreu, MC Kevin, Santista também. Uhum. É da, É da porque periferia, né? Também, de São Paulo. tem uma foto muito antiga do Santos, eu acho que é 1913. Tinha jogador lá que era chamado Ferramenta, e ele era negro. Ah, E ferramenta? tanto que a. Oi? Ferramenta? Eu acho que era o apelido dele. Engraçado. E tanto que, se eu não me engano, o Santos foi fundado na rua do Rosário, lá em São Paulo, lá em Santos, que era a rua Ah, dos padroeiros dos negros. pode. Padroeira, né? Nossa Senhora do Rosário. Padroeira dos negros. Isso. Ah, interessante. Não sabia dessa, não, cara. Uhum. E aqui em Belo Horizonte, E você sabe como é que funciona essa questão? do futebol aqui em BH, os negros em Belo Horizonte. Então, que eu sempre soube, o Galo tinha fama de ser mais popular, assim, né? Mas hoje eu não sei mais também, porque essas coisas mudam, né? Eu já ouvi falar, inclusive, que lá na Bahia, cara, tem um caso interessante, não sei se você sabe, que o Bahia sempre foi considerado o time do povo e o Vitória era mais elitizado. Só que o Vitória, desde quando ele construiu o estádio dele, o Barradão, tem tempo já, né? É na área periférica lá de Salvador. Desde então, o Vitória, quem ia nos jogos e tal, quem frequentava o Vitória, passou a ser o povão, tipo, povo negro, etc. Então, o Vitória também se tornou um time do povo, lá em Salvador, né? Então, essas coisas mudam também, né? Hoje em dia. Avisa meu pai lá, por favor. Então, hoje em dia eu tenho a impressão de que. Ah, avisa não, por favor, você vai voltar. Desculpa, é que meu pai bateu aqui. Tranquilo. É,
essas coisas mudam, né? Questão do time do povo, etc. Hoje em dia, aqui em BH, o Galo acho que tinha essa tendência a ser mais do povo, né? Mas hoje em dia eu não sei, eu acho que o Cruzeiro tá mais popular. O que que você acha? Em Minas, né? Não só em BH. Olha, assim, o atleta, no começo do futebol aqui em Belo Horizonte, as duas maiores rivalidades eram o Atlético e o América. E naquela época o Atlético recebeu a fama de time do povo, o Galo da Massa. Eu não sei muito dizer muito sobre o Atlético, porque eu sei que ele foi fundado no Parque Municipal por estudantes de medicina. Aham. E a sede do Atlético fica em Lourdes, que é um bairro de classe média alta, né? Talvez até mais, né? Se É, dizer, é um dos metros quadrados mais caros de Belo Horizonte. sim. É, e o Cruzeiro é de 1921, Sim. chamava Palestra Itália. O, de 1921 a 1925, o Palestra Itália só aceitava jogadores de origem italiana. Aham. Ah, eu não sabia, não. Aí Até quando? Até quando? de 21 a 25, Ah, tá, no início. 1925. No início. Aí o novo presidente da época tirou essa cláusula e deixou com que qualquer brasileiro jogasse no Palestra Itália. Qualquer pessoa de qualquer origem. Aham. O Cruzeiro é muito parecido com o Vasco nesse quesito, Por quê? porque foi o Cruzeiro que introduziu jogadores de origem mais humilde no futebol, Ah, é? aqui em BH. O Cruzeiro seria equivalente ao Vasco no Rio e o Atlético seria equivalente ao Flamengo no Rio. Por quê? O Galo seria equivalente ao Flamengo. Porque, porque seria equivalente a uma torcida muito grande e uma torcida até mais fanática do que a torcida do Flamengo. Entendi. Mas isso no século XX, né? Se diz. É isso. Naquela época, entendi. Entendi. O Cruzeiro ficou com uma fama ruim por ser um time fundado por italianos e o Brasil passou por um processo de anti-germanização e anti-italiano também, por conta das colônias que tinham aqui no Brasil e o fato da Segunda Guerra Mundial, que eclodiu em 1940, 1939. É, na época da guerra, né? Entendi. Uhum. Foi aí que o Cruzeiro mudou o nome. Foi de Ipiranga, depois Cruzeiro de Minas, uma coisa assim, até definir como Cruzeiro. Entendi. E a constelação que fica na camisa, o escudo, se eu não me engano, é em homenagem à bandeira brasileira. Ah, sim. É o Cruzeiro, né? Uhum, Cruzeiro do Sul. sim. Mas o Atlético, ele, ele, o Atlético sempre teve times bons, apesar do Cruzeiro numa época ter se destacado mais que o Atlético. É, você vê o Atlético ganhou aquele Campeonato Brasileiro de 1971 e o time nem é tão lembrado assim comparado com outros times que o Atlético já teve. Sim, com o Reinaldo, né? Então, não, isso foi antes do Reinaldo. Então, isso que eu tô falando. Ah, O tá. Galo Entendi. é lembrado mais pelo time do Reinaldo, por exemplo. Uhum. O 71 foi o Dadá Maravilha que fez o gol da decisão contra o Aham, Botafogo, aham. em pleno Maracanã, lotado. Foi um gol de escanteio.
E o Atlético, no final dos anos 70 e início dos anos 80, teve um timaço. Reinaldo, Éder Aleixo, Luizinho, que era zagueiro, João Toninho, Leite, Toninho Cerezo. Toninho Cerezo. E teve um azar no Campeonato Brasileiro de 77 que perdeu, o Atlético perdeu para o São Paulo, nos pênaltis. E o time do Atlético era muito melhor que o time do São Paulo. São Paulo. Aham. E o, os anos 80 teve a rivalidade contra o Flamengo, que foi assim prejudicado pela arbitragem nos anos 80. É, o Flamengo, ó, roubou. É, Roubou feio ali, o José Roberto Wright. é isso. E o, porque o Atlético foi vice em 80 também, contra o Flamengo. O, o Atlético se destacou no final dos anos 80 na Copa União, chegou a ficar em terceiro lugar em 1987. E aí, no final da década de 99, se não me engano, o Atlético foi vice contra o Corinthians. Nessa época tinha o Marques, o Guilherme, Veloso, que era um excelente goleiro, que havia jogado no Palmeiras da Parmalat. Aham. E 2012 também, que quem ganhou foi o Fluminense. Sim, eu lembro. O Atlético teve muitos times bons. O Atlético, o Atlético é um time muito subestimado. Você acha? Eu acho. As pessoas veem ele como um time fraco, mas isso é mentira. Eu sei que o Atlético, em comparação com outros times, recentemente tem menos título do que os outros, mas mesmo assim é um time grande, Sim, sim. que não tem o devido respeito. Concordo, concordo. Uhum. Engraçado você falar isso como flamenguista, né? É, Você conhece. sim. Mas beleza. Ah, ô Alexandre, eu acho que até porque tem limite aqui de tempo no Zoom, porque eu não é pago. Então, que a gente já pode ir ficando por aqui mesmo. Tá. Mas obrigado pela conversa, muito bom. De nada. Depois a gente pode marcar outras conversas aí sobre outros temas, ou então continuar esse também, enfim. Gostei Tá. bastante de conversar contigo, sempre aprendendo seus conhecimentos. Obrigado, Estevam. É sempre bom conversar com as pessoas, conversar com você. É isso aí, meu amigo. É, até, até mais. Depois a gente encontra aí de novo. Falou. Isso. Tchau, tchau. Obrigadão. Abraço. Tchau. Abraço.